O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deve tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifestado. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois quem tem alguma coisa, será dado ainda mais. E aquele que não tem, será retirado até mesmo o que ele pensa ter. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Uma lâmpada ilumina. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Brilhe a todos a vossa luz. Vendo eles vossas obras, deem glória ao Pai Celeste. Somos abençoados, somos amados, somos muito queridos por nosso Deus. Ele já falou conosco. Prestai atenção na maneira como vós ouvis. Ele é o mestre. Já falou conosco. Sempre fala conosco. Ele é o bom pastor, ele vai na frente e nós vamos atrás. E ele orienta cada um de nós. Quer dizer que sempre estamos sendo iluminados por Deus, inspirados, por emoções de Deus. E não é para ficar escondido as bênçãos que está em cada um de nós. Ele é nosso chefe, ele manda em nós, é nosso rei. E somos súditos dele, ele fala conosco. Como é importante prestar atenção à maneira como estamos ouvindo. Se eu falasse, o Senhor esteja convosco, vocês responderiam: Ele está no meio de nós. E Ele está dentro de nós, Ele está falando conosco, Ele comunica conosco. Ouvimos a palavra dEle. A Bíblia é uma palavra externa de Deus. A boa notícia está na Bíblia. E é muito importante que essa palavra externa provoque uma palavra interna. Deus falando com cada um de nós. O divino está junto com o humano. E o divino está agindo dentro do humano. Sim. Então, peraí. E você não escuta a voz de Deus? Ele está no meio de nós. Mas é muito importante entender como a luz de Deus, as inspirações e as revelações de Deus vêm para cada um de nós. Porque Ele é nosso Criador, nosso Pai, que comunica com nós que somos filhos e filhos dEle. Existe uma comunicação de Deus conosco. Recebemos o próprio Senhor Jesus na comunhão e devemos esperar que Ele fale conosco. Que sejamos inspirados por Ele. O divino Espírito Santo vem sobre nós. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu. O Espírito Santo me mandou para comunicar boas notícias. Quer dizer que o Espírito Santo vai mover a vontade humana, vai iluminar a inteligência,
vamos ter pensamentos. Não se preocupe aquilo que você vai falar, porque o Espírito Santo vai dizer para você, e você vai escutar tudo que você vai falar naquela hora. Porque o Espírito Santo toca a memória. E lembramos das bênçãos do passado. O Espírito Santo toca também a nossa parte afetiva, a nossa imaginação e a nossa visualização. Prestai atenção à maneira como vós ouvis. Sim. E queira mais que Deus fale e você vai ouvir cada vez mais. Existem vários dons do Espírito Santo que são de escuta. Profecia. O profeta, a profetisa, recebe uma mensagem de Deus e comunica para as outras pessoas. Mas a escuta vem no silêncio. Então, eu falo com Deus, eu fico em silêncio e Deus fala comigo. Sim, há uma comunicação com Deus. O que é mais importante, eu falar com Deus ou Deus falar comigo? Lógico, a palavra de Deus é mais importante. Então, prestai atenção à maneira como vós ouvis. E tem pessoas que não dão vez para Deus comunicar com elas. Não, silêncio, escuta. Às vezes no grupo de oração é oração, fala, canta, música, e não tem silêncio para escutar Deus. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a todos vossa luz. Quer dizer, vamos ser inspirados, vamos ser iluminados, porque nós vamos ter o dom da sabedoria. Não apenas a profecia, mas também a sabedoria. É de saber a divina vontade, o que Deus quer. Porque a humana vontade está submisso à divina vontade. Seja feita a vossa divina vontade em mim. E a humana vontade fala aquilo que a divina vontade manda fazer. Porque nós somos a luz do mundo. Porque nós vamos brilhar nestas trevas. Nós vamos ser porta-vozes de Deus, embaixadores de Deus, evangelizadores de Deus com sabedoria. Eu recebi uma luz de Deus, uma inspiração. Foi minha vocação com 18 anos. E com 18 anos, último ano do colegial, Jesus me chamou para os jesuítas. Para ser sacerdote e missionário. Sim, então, ainda bem que no silêncio daquela noite, que não consegui dormir, eu disse sim, e a graça veio para ser missionário. Durante os estudos, eu recebi uma inspiração de procurar Pentecostes. E Pentecostes aconteceu comigo. Uma palavra de sabedoria, mas é escuta também. Foi uma inspiração para fundar uma produtora de televisão. Eu sabia que seria um canal de televisão, uma rede nacional, e que faríamos dramaturgia. Então, muitos projetos surgem porque conseguimos ouvir o que Deus quer de cada um de nós. Nós temos que ter uma conversão para escutar Deus, o que Ele quer de cada um de nós. Preste atenção na maneira como vós ouvis, ou preste atenção que não está ouvindo. E não tem uma fé e expectativa que Deus fale para cada um de nós. Mais uma vez a passagem de hoje. A lâmpada ilumina. E a lâmpada, a vela, não deve ser colocado embaixo de alguma coisa que cobre a luz ou embaixo da cama. Não, entendeu?
mas deve ser colocado no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Quer dizer que se nós somos a luz do mundo, vamos estar iluminando pessoas, orientando pessoas. Preste atenção à maneira como vós ouvis. Ou não estão ouvindo. Tudo que está escondido deverá ser manifesto. Pecados devem ser manifestos, confessados. Mas também bênçãos devem ser manifestados para o bem das outras pessoas. Tudo que está em segredo, coisas péssimas, deverá tornar-se conhecido, confessados e claramente manifesto. Essa passagem é pelo mal, deve ser confessado, mas também pelo bem. Prestai atenção como vós ouvis. E dá tempo para ouvir a palavra de Deus. E às vezes ouvimos a nossa consciência e a consciência diz, está errado. Eu devo pedir perdão. Então, eu escuto a minha consciência que tem um peso, que fiz tal coisa e é horrível. Você acredita que o bom pastor chama pelo nome de cada um de nós e leva para fora? Eu não tenho dúvida que Jesus, o bom pastor, se nós escutarmos a voz dele, se nós nos aproximarmos dele, ele vai chamar-nos pelo nome e vai nos levar fora dos nossos problemas. Não é? Das dificuldades. E vai falar conosco palavras de sabedoria. Obrigado, Jesus, porque você é o caminho. Caminhamos com Ele. E durante a caminhada com Ele, Ele fala conosco. Sim? Entendido. Nós temos que fazer a caminhada muito bem acompanhados com Jesus. Porque Ele é o caminho. Fala conosco a verdade. E Ele mesmo vai ministrar a cada um de nós para que tenhamos a vida. E a vida em abundância. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque nós acreditamos que você, Jesus, está no meio de nós. Comunicando conosco, falando conosco, orientando os nossos passos. E levando-nos para a vida. E a vida na abundância.